Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de petrografia macroscópica. Tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema, ele sai um pouquinho agora dos nossos caminhos introdutórios e agora nós vamos começar a conversar de verdade da matéria. Nós vamos usar os termos técnicos corretos, nós vamos entender os processos de formação das rochas ígneas para que a gente possa descrevê-las. Nós vamos começar com rocha ígnea, tá bom? Depois nós vamos para a rocha sedimentar e depois nós vamos para as rochas metamórficas. Beleza? Acho que faz sentido a gente trabalhar nesse caminho. Poderia ter começado por sedimentar e depois ígnea também, mas acho que fica melhor a gente começar com a ígnea, que é a rocha original, né? A fusão das coisas, derreter rocha e virar mineral, isso que é legal. Então a ideia é o seguinte, galera, no nosso curso de petrografia, eu tinha explicado para vocês que petrografia se ocupa da descrição das rochas. Existe uma outra área dessa ciência que estuda essas rochas, que é a petrologia. A petrologia é a ciência que estuda a formação e os processos relacionados às rochas. Então, aqui na petrografia, nosso objetivo principal é descrever, é aprender para descrever. Escrever, ó, tem estrutura X, estrutura Y, mineral 1, mineral 2, cor tal. Beleza. Eu não estou tão preocupado com processos a fundo. Mas, querendo ou não, para a gente saber o que a gente está descrevendo, a gente tem que entender de onde que veio todas essas definições, essas estruturas. Então, se eu sobreviver até o final da aula de hoje, a gente vai falar um pouco da petrologia ígnea. A gente deve levar um tempo ainda conversando sobre isso. E, a partir daí, a gente vai entender quais são as possibilidades de estruturas que nós vamos descrever. Quando a gente só pegar a rocha e olhar, beleza, tem um plano X, plano Y, mergulho tal, eu tenho que entender do que eu estou falando. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender são as rochas ígneas. De onde vêm as rochas ígneas, galera? E onde que elas se formam? São as rochas magmáticas que vêm do magma, com a solidificação de erupções de vulcões. Sim. Exatamente. Cristalização de rocha magmática. O que é rocha magmática? É uma rocha, né, que vem, na verdade, originada da fusão parcial de uma outra rocha. Derrete um pedaço de algum produto, que é a rocha, né, de um material, e gera um produto que é a rocha fundida, que é o magma, rocha fundida. Né? Essa ideia de magma que a gente associa muito com lava. Só que lava é quando chega na superfície, é um pouco diferente. Magma é o processo o produto da fusão parcial de uma rocha, tá bom? Então, quando a gente tem a cristalização dessa rocha, a gente produz rochas ígneas, que podem ser de duas formas, ou se cristalizam na superfície, que sai no vulcão, igual a Maria falou para nós, ou ela pode se cristalizar em subsuperfície, na crosta, ou no topo do manto, formar algum processo nesse lugar, tá bom? Então, quais são os lugares de formação de rocha ígnea? Onde que a gente encontra? Na astenosfera e na litosfera. O que é a litosfera? A litosfera é a camada rochosa do nosso planeta, composta pelas crostas e pela parte superior do manto. A crosta, ela é segregada em crosta oceânica e crosta continental. Vamos ver aqui se aqui tem um laserzinho. Não, aqui tem essas marcas, né? Ixi, cadê meu laser? E agora eu não sei usar isso. Enfim, aponta aqui para a seta. Ó. A gente tem aqui a crosta oceânica, que é aquela crosta que fica embaixo do oceano. Ela é mais fina, mais densa e mais rica em minerais de ferro e magnésio do que a crosta continental. A crosta continental, essa parte cinza aqui, ó, ela é mais espessa, mais antiga geralmente, formada de minerais mais ricos em alumínio e silícios, aluminosilicatos, tá bom? Ela é bem mais espessa do que a crosta oceânica. Essas duas crostas, elas são separadas do manto por uma linha de interrupção que ela pode ser medida com dados de sísmica, geofísica, e essa descontinuidade tem um nome. Quem lembra de qual que é o nome dessa descontinuidade? A resposta está, inclusive, aí na tela.
Quando a gente tem a passagem da crosta para o manto, tem uma descontinuidade física medida na velocidade de propagação das ondas S e ondas P. Quando a gente muda para a dinâmica, né, a compactação de uma crosta para o manto, principalmente pela variação do material. Essa descontinuidade que está na base da crosta aqui, ó, é chamada de descontinuidade de Mohorovičić, ou para os íntimos, morro, tá bom? M-O-H-O, beleza? Então, beleza. Qual que é a outra parte da litosfera? É o manto litosférico. É a parte superior do manto resfriada que também está solidificada. É rocha consolidada. Então, a parte de cima do manto é rocha consolidada. Logo abaixo da litosfera, a gente chega na astenosfera. O que é a astenosfera? A astenosfera não é uma bagunça de rocha derretida. Ela também é rocha sólida, mas o comportamento físico dela é plástico, tá? Ela tá numa zona de deformação dúctil. O que significa isso? Que a rocha, apesar de ser sólida, né, ela é pouco resistente à deformação. Então a matéria, os átomos, os minerais, tudo que está lá dentro, consegue se locomover, fluir numa determinada direção, mesmo em estado sólido, devido às altas temperaturas e à pressão exercida em cima dela. Então quer dizer que é uma camada plástica, de rocha plástica. Uai, se eu tenho rocha sólida e rígida lá em cima sobre uma rocha plástica, o que a rocha sólida, rígida lá em cima pode fazer? Se locomover, né, em cima da rocha plástica. Então tem uma separação aí, não quer dizer que tem rocha derretida. No interior da Terra a gente só vai ver coisas derretidas lá no núcleo. Então é rocha sólida, mas tem comportamento plástico. O que a gente pode ter uma ideia que é um sólido de comportamento plástico? Massa de pão de queijo, massa de pizza, massa de biscoito, são líquidos? Não são. Gatos são líquidos? Não são. Né? São sólidos. Mas a gente consegue deformar e eles se movem de acordo com as forças aplicadas sobre eles. Isso é um comportamento plástico, comportamento dúctil, capaz de acomodar a deformação. Beleza. Então lá, onde se formam as rochas magmáticas? Principalmente na astenosfera e na litosfera, mas mais ainda no contato de uma com a outra. Né? Nessa imagem aqui a gente vê 4 lugares de formação principal. Ó, aqui, onde a gente tem um movimento divergente de placas tectônicas, aqui no meio da placa tectônica, perdido aqui no meio, beleza? Aqui numa zona de subducção, também no contato da astenosfera com a litosfera, e aqui atrás lá da base da crosta continental. Então, existem locais de formação de rochas ígneas específicos. E eles estão principalmente associados à dinâmica das placas tectônicas, seja elas com forças divergentes ou forças convergentes. Existe uma série de produção de rochas específicas em cada um desses ambientes, porque nem todo magma é igual. Tá? O manto ele tem uma composição relativamente homogênea se a gente pensa no planeta como um todo. Entretanto, cada porção do manto no lugar ele é enriquecido ou empobrecido em um determinado elemento. Né? Então, ele tem composições variadas, além do que a rocha que for fundida em cada lugar, ela vai atravessar uma parte vertical aqui, que vai passar no meio de crosta oceânica, crosta continental, e vai acarretar, abarcar, né, uma série de novas inputs elementais. Beleza? Por que vocês acham que o manto tem composições pontualmente diferentes? Quem consegue me dar uma boa sugestão? Pode ser uma sugestão ruim também, gente. Vamos dar uma sugestão. Por que vocês acham que o manto ele pode ser enriquecido ou empobrecido em determinados lugares? Eu acredito que pela percolação de fluidos e pela ascensão do magma. Ascensão do magma é uma boa. Percolação de fluido pode também. Né? A percolação de fluido faz o quê? Ou ela lixivia os elementos, ela tira elemento que tem ali, deixando ele empobrecido em determinado elemento, ou vem um fluido aquecido de outro lugar e traz elementos para lá. Como o manto é uma região mais quente, né, tá ali abaixo de 100, 150 km de profundidade, até menos que isso, né, a partir da crosta continental uns 40, 10 km.
numa parte bem mais aquecida, ele tende a ser lixiviado por fluidos. A ascensão do magma é o resultado de quê? Da fusão parcial da rocha. O que significa fundir parcialmente? Derreter parcialmente. Pensem em vocês que estão fazendo, já fizeram um doce de chocolate derretido na panela? Já. Já. Todo mundo aqui já fez calda de chocolate quando você pega a barra de chocolate e derrete na panela? Quando a gente começa... É só para saber se todo mundo já fez isso, porque senão meu exemplo não faz sentido. Quando a gente joga o chocolate na panela, ela está sempre em fogo baixo, né? Então, o que acontece? Começa a derreter o chocolate e forma aquela calda deliciosa de chocolate lá que dá vontade de pegar a colher e se lambuzar todo, né? Mas o processo, ele acontece de forma lenta. O chocolate não derrete todo de uma vez. Cada hora, um pedaço do chocolate vai derreter, né? Se eu paro o processo de esquentar a panela em qualquer ponto em que parte do chocolate está derretida e parte não tá, o que acontece? Eu tenho parte do chocolate que ainda está presa na parte sólida e outra que é aquela calda derretida. Se eu tirar a calda derretida, eu vou ter toda a composição do chocolate 100% naquela minha calda? Sim ou não? Geologia devia ser uma aula culinária, né? Olha que legal. Sim ou não? Se eu tenho um chocolate... Oi? Pelo amor de Deus. Detesto cozinhar, pelo amor de Deus. Sério? Eu cozinho e vocês assistem. Então tá bom. Aí sim. De preferência, me dá aqui para casa. Eu adoro, acho legal demais. O problema é a louça que gera, né? Então vamos lá, ó a ideia. Eu tenho uma barra que é 100% de chocolate, tá? Ela pesa lá 100 gramas de chocolate. Coloca ela na panela, começa a derreter o chocolate para fazer uma calda. Parei na metade. Metade do chocolate foi derretido. Se eu tiro aquele líquido, aquela calda de chocolate da panela, aquele líquido representa 100% do meu chocolate? Sim ou não? Não. Não, né? Claro que não. Quer dizer que se tiver alguma outra coisa no chocolate lá atrás, vai ficar faltando nesse líquido, não vai? Não vai estar presente lá. As rochas são a mesma coisa. As rochas, elas não se fundem todas de uma vez. Joguei calor, tudo fundiu, tudo derreteu igual. Não tem essa de derreter igual, né? As rochas são formadas por minerais diferentes. Cada mineral tem um elemento e um arranjo atômico específico. Então, cada parte da rocha vai se fundir numa determinada temperatura, durante um determinado tempo, durante um determinado processo. Quando a gente está num lugar com altíssima pressão e temperatura, e eu faço a fusão de uma parte do material, eu produzo rocha derretida. Rocha derretida é líquida e é cheia de fluido, tem gás, tem água. Gás e água são voláteis, né? Essas coisas não querem ficar quietas, elas são agitadas. Elas querem ir para onde? Para cima. Sabe quando a gente ferve água, a gente começa a ver a água borbulhar? A borbulha da água é quando ela começa a se tornar num estado de vapor, vira bolhas e a bolha vai para a superfície e sobe. O magma é muito parecido com uma mistura desses dois conceitos, o chocolate derretido com a água fervendo. No chocolate derretido, se eu jogo água, vai ter bolha também. A bolha vai dar uma agitação tão louca nesse chocolate que vai querer jogar ele todo para cima junto com ela, não vai? O magma é a mesma coisa. A quantidade de água e de outros fluidos, né? Gás carbônico, outros gases presentes lá no manto, é alta. No manto, na base da crosta, em todos os lugares do nosso planeta. Com exceção lá do manto mais profundo, tem um pouco menos. Mas então, o que acontece? Quando eu fundo parcialmente esse material, eu tenho esses voláteis junto com essa rocha derretida. Qual que é a tendência desse material volátil? Ascender, ir para cima, uma forma de ascensão, né? Então ele vai tentar sair, é igual um escape room, né? Vai todo mundo tentar sair de dentro do manto. E vai passar por onde? Se tiver fratura, se tiver algum buraco para ele passar, senão ele vai gerando buraco. Ele vai derretendo parte do material em cima ou provocando a ruptura desse material que está em cima, né, pelo excesso de pressão. Então, quebra a rocha que está em cima e vai gerando buracos para ele passar até chegar no limite máximo que ele conseguir. Então, a ideia do nosso planeta funciona dessa mesma forma. Quando eu aqueço demais uma rocha, ela funde parcialmente. Na produção, junto dessa rocha fundida, tem a produção de liberação de materiais que são mais voláteis, fluidos quentes, e esse conjunto todo vai tentar sair de algum jeito, né?
Quais são os lugares de aumento de temperatura na nossa planeta? Existem 2 lugares fundamentais, que são os mais clássicos que a gente pode pensar da tectônica de placas. Ó, regiões divergentes, que são lugares em que as placas tectônicas estão abrindo. Por quê? Olha que interessante. Aqui, ó, a crosta, o manto litosférico, né, a parte litosférica do manto, ou seja, a parte rochosa do manto, é um pouco mais espessa. Por que ela é mais espessa? Porque quando a gente abre aqui, no primeiro momento, a gente gera um buraco aqui em cima na crosta oceânica. Estão conseguindo ver meu mouse aí? Tá dando para ver essa cruzinha balançando aí? Tá sim. Tá, né? Então gera um buraco. O que acontece quando eu gero um buraco? Eu diminuo a quantidade de pressão que tem ali. A temperatura continua alta, a pressão varia muito rápido, tem uma descompressão adiabática, não é? Isso gera a mudança de estado da matéria. Aquilo que estava sólido passa a ser fundido, passa a ser líquido, não completamente, parcialmente fundido. E aquele material fundido já começa a cristalizar aqui na base mesmo, espessando o manto litosférico, se tornando rocha sólida. E essa interação da astenosfera com o manto litosférico faz com que a gente tenha fusão parcial, tanto do manto da astenosfera aqui, quanto do manto da litosfera aqui. Se eu fundir parcialmente rochas do manto, a composição final dessas rochas vão ter uma composição parecida com o quê? Com a crosta ou com o manto? Se eu derreter um chocolate, eu tenho calda de chocolate, não tem? Se eu estou derretendo manto, eu vou ter uma rocha que vai ter afinidade, uma composição química semelhante ao quê? A do manto. Ao manto. O nome disso que a gente dá é afinidade mantélica, tá? Origem mantélica. Fusão parcial do próprio manto, tá bom? Então a gente tem essa formação aqui desse primeiro magma, desse manto aqui. Além disso, é uma região fértil. Por quê? Porque pela natureza da subducção, tá, das placas tectônicas, a gente tem uma região ali que ela tem a produção fértil, tem mais água, já está um pouco enriquecida em elementos incompatíveis, empobrecidas em materiais refratários, então a gente aumenta a temperatura ali, e esses são processos que um dia a gente vai estudar a fundo. Mas aqui para a gente talvez não faça tanto sentido nesse momento. Então a rocha que vai produzir ali, ó, é derretida, é muito quente, muito quente. O que acontece quando eu jogo uma rocha muito quente aqui para cima? Uai, vai soltando as bolinhas, não é? Igual nossa água fervendo, vai várias bolhas. Só que aqui a gente não está falando de água, a gente está falando de rocha fundida. Então, pedaços dessa rocha fundida vão se soltando daquela grande câmara magmática e vão subindo. E essas bolinhas têm uma composição muito específica, tá? Que é diferente daquela rocha fundida do manto. Elas são originadas pela fusão parcial do manto, mas elas são um pedaço desse material fundido. Esse material fundido aqui, ó, nas rochas do meio do oceano, onde tem um movimento divergente, são as rochas ou magmas que a gente vai chamar de magmas básicos, tá bom? Magmas básicos. O que é um magma básico? É um magma de afinidade basáltica. Básico, nesse caso aqui, vai dar a ideia para a gente de uma rocha de afinidade mantélica, uma rocha um pouco mais rica em ferro e magnésio, tá bom? A principal característica de rochas formadas em ambiente de separação de placas tectônicas uma rocha basáltica, tá? Com afinidade básica. Esse magma básico tem uma tendência a ser mais escuro. Léo, por que você está repetindo essa palavra o tempo inteiro? Porque é básico que vocês aprendam essas palavras. Então, magma básico é formado na separação de placas tectônicas, principalmente pela fusão parcial do manto. Então, é um magma que é enriquecido em minerais ricos em ferro e magnésio. Quais minerais, por exemplo? Piroxênios, olivinas, anfibólios, a biotita, a gente vai encontrar esse material aí. E os feldspatos, Léo, como eles são? Feldspato está em tudo quanto é lugar, né? Feldspato aí não é aquele que a gente encontra aqui nas cadeias de montanha ou subsuperfície. Não são feldspatos potássicos, por exemplo. Nem feldspatos ricos em sódio. São feldspatos de afinidade mais quente, tá? Feldspatos que se formam em temperaturas mais quentes
são feldspatos ricos em cálcio. Então, são os plagioclásios cálcicos, né? Lá na anortita, por exemplo. E os outros amigos dela lá. Tá bom? Anortita? Eu falei isso certo? Nunca lembro os nomes quando eu tô falando. É isso mesmo. Ó, peraí. Esse aqui fecha, esse aqui abre. Ótimo. Então, a gente tem mais os plagioclásios cálcicos nessa formação. E quartzo, Léo, forma quartzo aí em rocha oceânica? Na crosta oceânica? Não. Por quê? A tendência de um magma básico, a principal característica de um magma básico, além dessa composição rica em ferro, magnésio e cálcio, é a baixa concentração de sílica, tá? Magmas podem ser classificados pela quantidade de sílica. Quanto mais escuro o magma, menos sílica ele tem. Ter menos sílica significa que ele é insaturado em sílica. Quanto mais sílica tiver o magma, mais ácido ele vai ser. E aí são magmas graníticos, andesíticos, enfim, para outros lugares, tá bom? Tranquilo? Então, rochas básicas, baixa saturação de sílica, alta concentração de minerais em ferro e magnésio, presença de minerais compostos de cálcio, ausência de quartzo na rocha final. Onde que se formam essas rochas? Divergência de placas tectônicas, formando cordilheiras mesoceânicas. Isso aqui é a abertura do Oceano Atlântico. Olha que coisa linda, quanta informação. Então, beleza, pegamos aqui a abertura desse processo, né? É um limite de placas divergentes. Ô, Léo, mas e as ilhas do Havaí? As ilhas do Havaí são ilhas vulcânicas clássicas. Todo mundo já escutou falar da ilha do Havaí. Verdade. A ilha do Havaí é um ponto fora da curva, não é um limite de placa tectônica, tá? Ali é uma pluma mantélica. Quem sabe aqui que é uma pluma mantélica? Quem já ouviu essa expressão? Ninguém? Já ouvi a expressão, mas eu não estou lembrando a definição. O que significa? Pela nossa imagem aqui, ó, só para a gente ver, pluma mantélica é uma rocha fundida que vem lá de baixo e sobe para cima, né? A gente fala que existem as correntes de convecção do manto. Todo mundo já ouviu falar disso? Corrente de convecção do manto são correntes de troca de calor. É o fluxo de calor que está sempre se renovando no manto. Ela vem lá do limite núcleo externo e manto, por reações que a gente ainda desconhece completamente o processo, mas liberam bastante energia e perde bastante calor, que é o calor latente de formação do planeta, que está ali até hoje, sobe. Aí o que acontece? Quando está as coisas muito quente, sobe uma coluna de calor muito alta. E essa coluna de calor, ela vai fundindo parcialmente as rochas no caminho. O normal é só subir o calor, tá? Quando está muito quente, uma relação muito diferente, forma a pluma mantélica, que aí são rochas derretidas no meio do manto e vem rasgando. É uma linha, um tubo de calor que fica localizado naquele ponto específico. Ele não muda de lugar. E ele tem uma ação durante vários milhões e milhões de anos, ou milhares de anos, depende muito do processo. Mas ele continua latente, não, ele continua agindo, né, num lugar específico ao longo dos anos, ao longo dos muitos anos geológicos. Então a gente tem a fusão parcial do manto numa coluna de ascensão e ele fica bem na base ali da crosta, né? Só jogando calor, tá? Tocando terror, ó. Então o que acontece? Parte da fusão parcial dessa pluma mantélica, que é esse manto astenosférico derretido aqui, ó, esse mundo de magma aqui, sofre uma outra fusão separada. Como que é essa fusão parcial desse manto? Não é a mesma fusão parcial que acontece na abertura das placas, as placas tectônicas? Sim, é muito parecido. Então vai formar um rocha, o quê? Magma básico. O que é um magma básico mesmo? Pouco saturado em sílica, grande presença de minerais ricos em ferro e magnésio e presença de minerais ricos em cálcio. Plagioclásios, clássicos é ótimo, cálcicos, né? Esse conjunto vai gerar uma rocha de coloração preta, tá? Que é escura, coloração mais escura, que é o tal do magma básico. Nesse caso aqui, forma as espinhas do planeta. Ó, o vulcão é uma espinha do planeta. Aqui a gente tem a dorsal mesoceânica, né? Aquelas cordilheiras de montanha no meio do oceano. Aqui é um ponto. A ilha do Havaí é um ponto. São várias espinhas aqui do lado. E funciona como a segregação de parte dessa fusão parcial da pluma, né?
que sobe em ascensão para cima. A ideia do magma está sempre querendo subir, só quer subir. Quanto mais chegar aqui em cima, melhor. Então, ó, vai formar os vulcõezinhos basálticos. Nesse caso aqui, a gente tem a fusão parcial da base aqui da crosta e já tem um enriquecimento de sedimentos do fundo oceânico. Vendo essa camada pretinha aí em cima, ó, no meio aqui, são sedimentos do fundo oceânico. A composição aqui é um pouco diferente daquela que só funde o manto e vai. Esse aqui tem uma certa mistura com os elementos que ela passa, né? E essa presença específica, ser numa região diferente, ela dá uma assinatura química um pouco diferente. O magma, ele é básico, tá? Ele é pouco saturado em sílica, a coloração escura, vai ter mineral de ferro e magnésio, vai ter mineral de cálcio. Mas nesse caso aqui começa a aparecer um pouco de presença de potássio. O indicador de potássio aqui é mais alto. Quantas coisas. Vulcanismo de ilha. Isso que é o vulcanismo de ilha. São os hotspots, pontos quentes, né? As espinhas do nosso planeta que surgem ali no meio. Beleza? Então tá bom. Temos oceano aqui. Acabamos, falamos aqui de tudo que pode acontecer no meio das placas oceânicas. Tranquilo até agora, pessoal? Tá fazendo sentido? Tá tudo tranquilo? Tranquilo. Beleza. Uma outra estrutura que a gente pode olhar aqui no meio dessas cordilheiras são os diques básicos, tá? O que é um dique básico? Dique é uma estrutura que é um plano que segue uma sequência, tá? É um plano inteiro assim. Os diques básicos, né, são diques, são rochas alocadas no meio de outras. Então forma vários planos verticais, porque o magma está vindo de baixo para cima, na forma de um plano, formando diques básicos. O que é um dique básico? Dique formado por rocha básica. O que é uma rocha básica? Rocha pouco saturada em sílica, com grande presença de ferro e magnésio e minerais plagioclases de cálcio. Então, onde que a gente encontra principalmente esses diques básicos? Aqui. Aqui são as rochas basálticas, né? Vulcanismo basáltico. Basáltico tem a ver com a composição química daquele magma que formou aquela rocha original. Existem outros tipos de magma basáltico, existem várias colocações de magma basáltico, a gente vai ver isso para frente, né? Magmas do tipo mórbido, tipo arco de ilha, enfim. Relaxa, vamos só começar. Então tá bom. Qual que é o outro ambiente de formação de magma? Se um é o de divergência de crosta de placa tectônica, o outro é convergência de placas tectônicas. Existem dois cenários possíveis. Um de convergência é esse daqui, que é o principal que a gente tem, né, para a formação de magmas aqui no caso, de rochas ígneas, que é a convergência de placa continental com placa oceânica, ou placa oceânica com placa oceânica. Ah, Léo, e continental com placa continental? Aí a gente não tem uma subducção tão proeminente, a gente tem a colisão de continentes, produz parte de rochas magmáticas, sim, mas a gente vai estudar isso na hora de falar de rochas metamórficas. Ele tem mais a ver com metamorfismo do que rocha ígnea. Então vamos lá. O que é a subducção, galera? A subdução é quando uma placa tectônica se esfrega sem parar. As placas tectônicas, uma entra debaixo da outra, né? Aí, ó, se esfregando em cima da minha cadeia de montanha. A minha mãozinha é sempre a cadeia de montanha, ó. Tá aqui uma placa bonitinha, fez a cadeia e desceu a placa. Então, a placa que está descendo, ela vai ser reciclada lá no fundo do manto. O que acontece com uma placa tectônica que está descendo para ser reciclada? Ela está levando junto com ela os sedimentos de fundo oceânico. O que são os sedimentos de fundo oceânico? Areia, argila, carbonato, rocha de formação ferrífera bandada, matéria morta de bicho que caiu lá e morreu, tem silt, tudo que caiu no fundo do oceano está ali de alguma forma junto ali com aquela base ali daquela crosta e vai ser jogado debaixo da crosta continental. O que mais que está levando ali que é muito legal, que tem no oceano, que não é comum a gente encontrar? Na verdade, sim, tem no manto também, mas o fato dela estar ali aumenta demais a concentração, uma coisa que a gente vê muito no oceano. É o quê? Eu não ouvi, não. Eu ia falar as conchas que dão cálcio, mas é o plástico? Não, plástico no oceano não. O plástico é um produto que a gente faz a partir da extração do petróleo. Não é uma coisa natural, ele tipo, não aparece muito, mas está aqui dentro do plástico. Entendi a charada. Água. Não dá para ver que é água? É que a ideia é o seguinte, o plástico, ele é um produto naturalmente humano, né? A gente tira o petróleo,
e faz o plástico em refinarias. A gente não encontra deposição de plástico muito assim no fundo oceânico. Claro que hoje, com essa poluição toda, tá tudo boiando lá cheio de plástico, né? Se tudo der certo, um dia a gente limpa o oceano. Mas não é comum ao longo da história do planeta ter plástico para ele debaixo das placas tectônicas. A gente está pensando aqui num tempo que são milhões e bilhões de anos, né? 2 bilhões de anos atrás, 197 milhões de anos atrás. Então, é um processo muito mais antigo do que o tempo de produção de plástico. O que os oceanos têm em abundância que vai junto, que assim, até tem lá no manto, a gente não vê demais, é a água, tá? E o que a água faz para as rochas? A água tem uma propriedade muito legal quando você coloca ela junto com outros materiais. A água, ela altera o ponto de fusão das rochas. Altera de que forma? Ela diminui o ponto de fusão das rochas. O que significa isso? Se uma rocha ia fundir a 900 graus e eu jogo água dentro dela, ela vai fundir numa temperatura menor. Ela vai fundir a 700 graus. Por que isso é importante? Eu esqueci de falar isso quando a gente está falando da abertura das placas tectônicas, mas a gente vai ver isso com mais calma depois. A temperatura de fusão parcial do manto varia ali entre 900 e 1.200 graus Celsius, tá? Então são rochas muito quentes, tem que estar muito quente. Aqui nesse caso do subducção, eu estou levando água lá para baixo. O que a água faz? Ela diminui a temperatura de fusão das rochas ali embaixo. Então, quando ela está chegando ali, ela muda o que a gente esperaria encontrar, que é aquele magma básico, né? Ele vai formar em temperaturas mais baixas, então eu vou ter minerais que normalmente se cristalizariam em temperaturas mais baixas, de 700, 800 graus, até um pouco menos do que isso, tá? Então, quando a água chega ali embaixo, ó, ele começa a provocar a fusão parcial da própria crosta ali no caso. Não só do manto, mas primeiro aqui embaixo, né, do manto litosférico. Aí ele começa a produzir um magma que já está misturado com os sedimentos do fundo do oceano, rochas sedimentares que vieram junto, a própria crosta oceânica que já está ali retrabalhada, né? Mais o manto ali no meio. Vai gerar um magma que agora que ele não é mais básico, né? Ele não é esse magma daqui do manto rico em ferro e magnésio, veio direto do manto. Esse negócio aqui, ó, vem numa mistureba de uma história mais complicada. E essa mistureba, passando pela parte da litosfera, tanto que está aqui na parte continental quanto oceânica, ele tem uma história mais antiga, né? Mais evoluída, por assim dizer. E aí ele começa a misturar com o material. Então começa a produzir um magma que ele tem um pouco mais de sílica. Por quê? Pelas rochas que ele está passando aqui no meio, são mais antigas, são retrabalhadas, rochas sedimentares adoram reunir sílica, né? Então a gente tem uma história mais evoluída. Então aquela coisa básica começa a se perder. As rochas de alta temperatura já não são mais aquelas presentes ali. São umas rochas de temperatura um pouco mais baixas. Então eu começo a ter a fusão parcial de elementos, que é a cristalização de elementos que eu não tinha antes, né? Eu não vou fundir agora só o material mantélico, né, que é rico em ferro e magnésio. Eu vou preservar aquela parte de ferro e magnésio lá embaixo, porque a fusão vai começar numa temperatura mais baixa. Então não vai chegar nas temperaturas que a gente normalmente atinge ali. Nossa, cuspi até na tela. Né? De 1.200 graus, tá no 700. Então o que vai fundir ali agora? Não é mais um manto super rico em magnésio e ferro. É aquela parte que estava sobrando ali dos silicatos, tá? Da sílica, um pouco de potássio. Ao invés do cálcio, começa a aparecer o sódio, né? Mas ainda também tem a presença do cálcio. Então aqui a gente começa a aparecer a série cálcio-alcalina. O que é isso? Olha a bagunça. Que é a parte do cálcio com o sódio e uma parte alcalina. A alcalina tem a ver com potássio. Então começa a aparecer mais evidências de magmatismo potássico aqui, por conta da mistura, que é a mistureba delícia. Ó. Então, o primeiro nome do magma que forma aqui é o magma andesítico. De onde que vem esse nome andesítico? Alguém já ouviu falar? Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes é a cordilheira do Chile, Peru, aquele lado ali do Oceano Pacífico, né, do continente sul-americano. Por quê? Porque a placa do Oceano Pacífico está mergulhando sobre a placa de Nazca, que é essa placa aqui do continente sul-americano. E ali forma essa cordilheira, que é a Cordilheira dos Andes. Esse tipo de magmatismo é um tipo de magmatismo andesítico, granítico, né, que a gente costuma escutar bastante.
Qual que é a diferença do magma produzido nessa cordilheira continental? Ele passa no meio de continentes. Olha a profundidade disso aqui, olha o tamanho. 50 quilômetros, podendo chegar até 100 quilômetros de espessura. O oceano não são nem 5, 10, no máximo 40. Então tem uma certa contaminação, ele incorpora os elementos que ele passa ali no meio naquela mistura de magma. Então aquele magma vai ficar enriquecido em elementos que não estão comuns ali no manto, né, na parte da crosta. Quais são eles? Ai, desculpa. Potássio, sódio, cálcio, vai ficar bagunçado. Mas aí o que acontece então com essas rochas? A gente vai ter um aumento da presença da sílica. Então vai deixar de ser um magma básico e vai se tornar qual que é o oposto de básico aqui na química? Ácido. Um magma ácido é um magma com mais sílica. Acidez de magma tem a ver com a quantidade de sílica. Magma básico tem baixa sílica, magma ácido tem alta sílica. Qual que é a importância do aumento da acidez no magma? Os minerais que se formam são diferentes. Quais são os minerais que a gente conhece que são ricos em sílica? Quartzo, plagioclásios sódicos, plagioclásios potássicos. Vai ter também algum plagioclásio que é cálcico, né? Então tem feldspatos em geral, mas a presença principalmente de quartzo. O que é quartzo? Sílica. Eu não falei que os magmas básicos eles não têm quartzo? Por não ter quartzo, eles são mais escuros e tal. Esse aqui agora tem quartzo, então quer dizer que tá rolando lá naquele líquido fundido? Tem sílica pra caramba, tem sílica pra tudo quanto é lado. E o aumento desse teor de sílica vai gerar todo um produto final diferente pra gente. Diferente de uma rocha oceânica preta, escura, sem muita granulometria nem nada, a gente tem os granitos, aquelas pias de cozinha bacana que a gente vê aqui, né? Essa pia de cozinha preta que a gente vê, granito preto, isso não existe, tá? Granito preto é pintado, não se enganem. O granito ele tem uma coloração mais clara, ele é uma rocha leucocrática, de coloração mais clara. E aí a gente pode usar o termo granitoide, que significa parecido com granito, tá? As rochas e magmas formados aqui, ó, lá embaixo, em cinza, tem os andesitos, magmas andesíticos, que é o típico de cordilheira continental, que é a cordilheira formada na colisão de placa oceânica com placa continental, e os magmas graníticos são formados aonde? Não é mais no manto litosférico, agora na própria crosta. Rocha granítica tem muita sílica, não tem muita sílica no manto, né? Então não pode ser originada da fusão parcial do manto, tem que ser a fusão parcial da crosta. Qual crosta? Crosta oceânica é rica em sílica? Não. Crosta continental é rica em sílica? Sim. Que crosta que tem que fundir para dar granito? Crosta continental. Então, os granitos, rochas graníticas no vulcanismo granítico, é formado principalmente aqui, ó, na base da crosta continental e no meio dela. Por que forma granito aqui, né? Porque tem um alto teor de sílica para formar os minerais que a gente classifica como rocha granítica. Quando não tem muita sílica, tem pouco quartzo, tem mais feldspato, e um pouquinho de quartzo começa a aparecer, são os andesitos. São essas rochas que estão aqui em cinza escuro. Repara que quando está mais próximo aqui do oceano, a crosta continental é um pouco menos espessa, então esse magma andesítico consegue sair lá na cordilheira oceânica. Então aqui, ó, a gente tem o magma andesítico, essa crosta andesítica. Aqui para dentro já está mais espesso. Então esse magma andesítico que está subindo vai incorporando muita coisa. É igual boia fria, vai pegando todo mundo no meio do caminho, vai pegando os elementos, sobe, vambora. E aí, o que acontece quando você mistura um monte de coisa? Você vira esse mundo de sílica diferente que é o granito. Então, a gente tem um vulcanismo aqui de dois tipos, né? Andesítico a riolítico. Não se preocupe com esses nomes ainda. O vulcanismo riolítico é um vulcanismo na parte extrusiva dos granitos, tá? É uma parte mais rica em sílica. Então, esse é um outro ambiente que a gente forma. Cadeias de montanha, limite convergente, um exemplo, a Cordilheira dos Andes. Então, aqui tem uma variação da composição, ó. Tem rochas menos ricas em sílica até rochas muito ricas em sílica. Mesmo assim, ainda tem a presença de sílica, né, de quartzo nas duas rochas.
Então, a grande diferença desse vulcanismo aqui para o outro lá no meio são mais saturadas em sílica e tem a presença do mineral que é o quartzo. Beleza? Então, beleza. Temos aqui colisão continental. E aí, ó, tem uma bagunça aqui diferente. Ó, isso aqui, batólito, granito antigo exumado. Olha que palavra bonita, né? Imagina se isso aqui parar um dia. Não tem mais magmatismo, acabou o programa. E aí ficou aquela bola de magma lá no meio, cristalizada. Por outros processos que a gente vai ver, de exumação, de exposição de rocha, esse batólito pode ficar exposto na superfície. E se ele ficar exposto na superfície, ele vai ter o granito ali formadinho, bonitinho. Não quer dizer que ali no meio da crosta continental se formou um granito. É que é um granito antigo, que pelo retrabalhamento da crosta, através dos movimentos tectônicos mesmo, de soerguimento, de abatimento, né, de falhas normais, cavalgamentos, erosão, intemperismo, aquela coisa que estava lá no meio, no fundo da crosta, passa a ser exposta na crosta. Então a gente tem um batólito granítico, uma rocha granítica antiga. Léo, existe outro tipo de vulcanismo que também pode acontecer no meio do continente? E se tiver uma pluma mantélica, igual tem aqui no meio do oceano, que dá as ilhas vulcânicas, mas lá no meio do continente? Uai, aí é uma bagunça, né? Ali também pode ter pluma mantélica, mas repara que aqui o manto litosférico é muito mais profundo, né? Ele é muito mais espesso. Então, as rochas que vão chegar lá em cima, quanto mais espesso for a área de formação dela, né, mais... como é que fala? Mais misturado vai ser o produto final da fusão parcial. Então, aqui, ó, vai subir na rocha quente, aí tem aqui bonitinho a rocha magma basáltico lá embaixo, e ele fica alocado, esse magma basáltico, na base da crosta. Começa a fundir parte da crosta. O que acontece se fundir a crosta mesmo? Dá granito. Então aqui vai ter o vulcanismo riolítico, são rochas graníticas, tá? Vai formar um vulcão perdido no meio do continente. Isso pode acontecer sim, né? Mas se isso acontecer, é igual os hotspots que dão no meio do oceano. É mais difícil ver no continente porque o continente é muito espesso. Então, normalmente, essa rocha vai ficar lá em subsuperfície e nunca vai ver a luz do dia, vai ficar lá, tadinha, isolada. Tá bom? E o produto final da fusão parcial da crosta naquele ponto é o produto granítico. Léo, e se aquele magma basáltico que está alocado ali na base da crosta der a louca nele, furar tudo e ir lá para cima? Você vai ver o vulcanismo basáltico. Então você vai ter associado no mesmo lugar rocha basáltica, rocha granítica, rocha basáltica, rocha granítica. Quando elas estão juntinhas, isso te dá a nítida impressão de que foi formado no meio de uma crosta continental. Porque se fosse só basáltico, oceano puro. Se fosse só granítico, subducção. Agora, tem os dois juntos, isso é no meio do continente com certeza. Essa bagunça aí é no meio do continente. Esse processo pode levar a um enfraquecimento da crosta a tal ponto que a crosta pode se romper e abrir a crosta continental e tender a evoluir por um futuro rifteamento, um futuro abertura de placa. E aí a gente começa a produzir um novo oceano e começa um novo processo. Mas esse é o vulcanismo intraplaca que acontece em zonas que não são de subducção, hotspots intercontinentais, muito mais difíceis de serem visualizados do que os hotspots de oceano, igual a gente viu o Havaí, por exemplo. Tá bom? Tranquilo até agora? Então aqui só para representar as rochas sedimentares, né, que elas passam ali no meio, lá no fundo. Então a gente tem aqui 4 locais de formação de magmas. Primeiro, zona divergente de placas tectônicas no meio do oceano, pela fusão parcial do manto astenosférico e depois do manto litosférico pelo acúmulo de calor, produzindo... Alexa, parar. Produzindo magmas básicos, pouco saturados em sílica, com alta concentração de magnésio e ferro, presença de plagioclásio cálcio. Não tem quartzo. Pluma mantélica no meio do oceano. Havaí. Fonte de calor grande lá no manto astenosférico. Funde parte desse manto astenosférico e vem com calorzinho lá basáltico, né? Aquela coisa bem básica. Vai fundir a parte do manto litosférico também. Vai chegar aqui no topo na forma de um vulcanismo basáltico. Rochas melanocráticas, são escuras, ricas em ferro, ricas em magnésio, baixa concentração de sílica, não tem a presença do quartzo. Zonas de subducção. Fusão parcial da crosta por temperaturas mais baixas devido à colocação de água na parte da astenosfera. Gera aquela parte de calor, né, fundida ali, e esse excesso de calor em temperaturas mais baixas vai produzir um material diferente do basáltico, do básico,
que é o material mais saturado em sílica, mais ácido, que são os magmas andesíticos, tá bom? Tipo do Andes. E ele vai subir com um pouquinho de quartzo, vai chegar lá na base da crosta. Quando chegar na crosta, se fundir a crosta, vira granito. Granito é clássico de crosta. Quando a gente está estudando, às vezes a gente fala granitoide, parecido com granito, né? Às vezes a gente não tem certeza se é granito. Mas viu o quartzo, já chama de granitoide de uma vez que resolve. Então, ó, riolito, que é a parte extrusiva do granito, andesito, que é a parte extrusiva da rocha andesítica, né? Desse magma, vai dar aqui na zona de subducção. Outro lugar de formação no meio do continente, quando a gente tem uma pluma mantélica. Essa pluma mantélica vai formar magma basáltico. Esse magma basáltico vai ficar alocado na base da crosta e o excesso de calor ali vai fazer com que parte da crosta seja fundida e parte desse material basáltico consiga sair. Então a gente vai ter o magmatismo bimodal de duas formas, ácido e básico junto. Rocha rica em quartzo, rocha sem quartzo. Rocha rica em quartzo, rocha sem quartzo. Rocha rica em quartzo, rocha sem quartzo. Então a gente vai ter um magmatismo bimodal, ao mesmo tempo com um vulcanismo riolítico e um vulcanismo basáltico associado. Tranquilo? Nossa Senhora, que tanto de nome, que tanto de coisa. Relaxa, nós vamos repetir esses nomes um zilhão de vezes ainda. Podemos ir para o próximo? Vamos avançar? Querem fazer uma pausa de respirar? Meninas, tem alguém ainda vivo aí? Pode ir, por mim pode seguir. Tá tranquilo? Todo mundo entendendo tudo? Beleza, então vamos embora. Ô, Léo, pra mim se seguir também tá de boa. Então bora. Tem 3 tipos principais de magma que a gente viu aqui agora, né? Na crosta. São os magmas basálticos, andesíticos e riolíticos, tá bom? O magma riolítico é o tipo do granito. Magma andesítico é o intermediário, magma basáltico é o do meio da crosta oceânica. Cada tipo de magma desses tem uma propriedade de viscosidade específica diretamente relacionada ao teor de sílica. Então, o magma basáltico, ele tem baixo teor de sílica, 50% ou menos, tá? O magma andesítico, ele tem 60% de sílica. Nossa, Léo, só 10%. Ô, gente, faz toda a diferença. É muita coisa, tá? E aí, a gente tem o por último, que é o com 70% de sílica, que é o magma riolítico, que é o final lá da fusão parcial das rochas graníticas mesmo. 70% de sílica é muita coisa para uma rocha. Imagina, uma rocha 70% formada de quartzo. É quase um arenito, só areia, né? Que só tem quartzo. Não, mentira, não é não. Tá cheio de sílica na rocha fundida. Então, o que acontece? A viscosidade depende da sílica. Quanto mais sílica, mais viscoso. Significa que a rocha não flui com tanta facilidade. Quanto menos sílica, menos viscoso. O que é uma coisa viscosa? Que não consegue fluir, né? Quais são os magmas que fluem mais fácil? Os basálticos. Pensa em derrames basálticos, aqueles vulcões que a gente vê aquela lava toda andando assim tranquila, né? A gente normalmente vê lavas basálticas, né? Aquelas erupções que a gente vê hoje em dia aqui são lavas basálticas. Elas são mais fluidas, elas percolam, né? Elas saem andando loucamente para até a crosta, não, como chama o negócio? A costa, né? Então, eles caminham muito. Magma riolítico, magma granítico, rico em sílica, não anda muito, vira uma geleia, pastona, assim, a sílica não deixa ele movimentar. A ocorrência natural dos magmas basálticos é de 80%, porque é a grande maior parte da produção dos magmas de todo o planeta, né? A gente não viu que todo o processo de formação de magma eventualmente passa por parte de fusão parcial do manto, e a parte da fusão parcial do manto não vai gerar magmas basálticos? 80% de toda a ocorrência vai ser basáltica. 10% andesítica, 10% riolítica, ou seja, 20% granitoide, aí, ó, granítica, tá bom? Então a ideia é essa, tá? Apesar de a gente ver aqui na crosta continental a maior parte de granito, né? A gente não vê muito basalto, a gente sabe que no fundo do oceano é tudo basalto. O oceano é muito grande, galera, é enorme. Em comparação com os continentes é bem maior, né? E no continente a gente não tem só granito, tem coisa demais. Então, se a gente for pensar que o solo, a assoalho oceânica, é todo feito de rocha basáltica, claramente a gente tem muito mais magmatismo basáltico na formação do processo de placas tectônicas. E se a gente analisar com clareza aqui, ó,
A formação de placas tectônicas se dá pela produção de magma basáltico. Os outros magmas, eles são transformações em outros lugares, né? Mas a ideia de produção é sempre essa divergência de placas saindo do material. Bom? Então, tranquilo. Vamos para o próximo. A gente... Aqui. Qual que é a importância da rocha Ig, né? Elas têm uma alta resistência e a gente pode aplicar em vários setores da engenharia. Primeiro, desde revestimento para ficar bonito, né? Para fachada, piso, pia de banheiro, casa e tudo, para várias outras aplicações. Pode ser usado como pedra de cantaria, que são feitas em blocos, beleza? Melhorar a produção de concreto e brita quando a gente usa na construção civil. São as melhores rochas para fazer barragem, porque a resistência delas é alta, apesar da gente não ver muito aqui, né, na superfície da crosta continental, a gente sabe que grande parte da crosta é formada por elas. E ajuda bastante a fazer barragem, tá? Elas são menos porosas, elas são um pouco mais resistentes. E quando a gente vai construir túnel, costuma ser mais econômico, é mais fácil de escavar. A escavabilidade das rochas basálticas, né, das rochas ígneas em geral, graníticas também, são mais fáceis do que as outras que são muito compactas, as metamórficas. Tá joia? Opa, eu apertei o trem errado aqui. Então, tem duas formas principais. A gente gastou muito tempo olhando aquela imagem maravilhosa da dinâmica da crosta. Vamos aprender as formas. Quais são as duas formas que as rochas ígneas podem aparecer? Ou elas ficam presas dentro da crosta, dentro do manto e se cristalizam ali, ou elas saem para fora na forma de lava, né? Então, vem para a crosta, para a superfície terrestre na forma de lava. O nome dessas rochas são os seguintes: extrusivas, quando elas extrudem. Extrudem é sair de um lugar para outro. Ou intrusivas, que fica intrudido dentro, né, dentro da crosta. Então, as rochas extrusivas, elas são os resfriamentos das lavas, porque elas saem lá do meio do vulcão, entram em contato com a água do oceano, com a atmosfera, e resfria muito rápido. Então, a gente tem a produção das rochas extrusivas, oriundas de lavas vulcânicas. As intrusivas são aquelas que resfriam magma lentamente na crosta, né? O magma está locado ali na crosta e aí, beleza, ele fica ali muito tempo perdendo temperatura porque está em contato com outras rochas, vai emitindo, né? Tem a troca de calor da rocha mais quente para mais fria, então vai resfriando aquele magma e esse processo lento de resfriamento vai produzir a cristalização desse magma e a formação de rochas intrusivas, que é o granito com aqueles cristais grandes, né? Qual é a grande diferença de rocha extrusiva para intrusiva? Principalmente o tamanho dos cristais. Rocha extrusiva resfria muito rápido, cristal muito pequeno. Rocha intrusiva resfria muito lento, cristais muito grandes, tá bom? Então vamos focar primeiro na primeira lógica que a gente tem aqui, que são as rochas extrusivas. Quais são as possibilidades de formação dessas rochas extrusivas, né? Quando o magma, normalmente mais fluido, beleza? Normalmente o magma basáltico chega à superfície, ela pode se manifestar de maneiras diferentes, né? O vulcanismo, ele ocorre de maneiras diferentes. Então, as rochas extrusivas são muito comuns para magmas basálticos. Pode acontecer um magma mais silicoso? Pode sim. O planeta tudo pode, né, galera? Aqui tem condição para formar na roda as coisas mais loucas possível. Então, o primeiro tipo de rocha extrusiva que a gente tem é o derrame. Você já ouviu falar? Derrame? Derrame é quando, né, o magma chega e derrama, fala aquela loucura toda. Quando a gente está estudando geografia no ensino médio, a gente fala muito do derrame basáltico do Paraná, da bacia do Paraná. O famoso derrame brasileiro que deixa lá o solo muito fértil e bom para a agricultura. Então, os derrames é quando a lava, né, ela flui por fendas, em grandes quantidades de tensão. A gente não precisa formar um vulcão inteiro, né, que é o cone vulcânico que ela vai. A crosta já está toda fraturada, toda falhada, e aí o magma basáltico, o magma fluido, quente, baixo teor de sílica, encontra o seu caminho, né? E aí ele vai, flui. Tem buraco, vou passar nesse buraco, e vai, derrete, né? Então é como a gente vê ali, ó, o magma saindo de dentro da crosta e derramando para tudo quanto é lado, em grandes extensões de terra, né? E vai cristalizar lentamente ali. Outra forma de ver as rochas extrusivas são os vulcanismos.
Esses são bem tranquilos. A gente imagina, né? Quando vai estudar rocha, já sabe que é um vulcão. Todo mundo tem maior interesse em saber que é um vulcão, porque é legal demais. Explode as coisas, põe fogo nas pedras, chique demais. Então, o vulcanismo é quando a lava, né, o magma derretido, consegue passar pelo cone vulcânico, que é um conduto muito fino, né? É um tubo. Ela vai pelo tubo, apertar uma pasta de dente. Ela vai no meio do tubo, passando ali, até chegar na superfície e derreter lá fora. Forma um cone vulcânico, e aí a forma extrusiva dela no cone, ela pode fraturar a própria lateral do vulcão, né, e passar por essas fendas e derramar também, mas a partir desse cone, ou na parte de cima e derramar por lá. Não é comum a gente ver, né, um cone, a gente costuma desenhar isso porque fica bonito. A gente faz o cone vulcânico e desenha a lava saindo e escorrendo. Vocês já viram isso na vida, gente? Isso não é muito comum. A lava, ela só escorre, não sai pulando. A parte que pula é uma outra parte dos depósitos de rochas extrusivas. Então, a lava, ela sai e ela escorre por lado desses cones. Mas o centro de escoamento dela é esse tubo, que é o conduíte vulcânico, beleza? O outro tipo de depósito é os depósitos piroclásticos. E essa palavra é muito louca. Piroclástico parece uma coisa muito louca, cara. Porque, nossa, que coisa doida. É fogo nas pedras. Clástico, a gente está acostumado a ver essa palavra para rochas sedimentares. São os clastos, né? Os grãos separados. E piro é fogo. Então, os grãos pirados, os grãos de fogo, eles acontecem, e esses sim são da explosão do material do vulcão. Sabe quando a gente vê vídeo de vulcão, não sei se já tiver esse interesse, escuta aquela explosão e vê aquele nuvem inteira de fumaça e partículas saindo, aquelas pedras explodindo, bomba vulcânica saindo, pedregulho para tudo quanto é lado. É isso que vai formar um depósito piroclástico. Esse é o material que ele é ígneo, de origem ígnea, mas ele vai formar por um processo muito semelhante ao sedimentar, por deposição desses clastos desse fluxo piroclástico, tá bom? Então, o que acontece? Excesso de água, excesso de volátil, vai acabar chegando em superfície, estoura as bolhas de uma vez só, forma essas explosões, levantando as cinzas dos vulcões, as grandes partículas, lança uma grande quantidade de material incandescente, que são essas rochas não totalmente derretidas, não é a lava, né, que está escorrendo, são pedaços de rocha bem quente mesmo, a gente chama isso de bomba piroclástica, olha o nome legal demais, pedaço de um clasto enorme, né, uma rocha de alguns metros de tamanho, que é atirada e arremessada pelo vulcão, junto com a nuvem de poeira, de fumaça, de cinzas vulcânicas, que quando tiver mais tranquilo, não tiver muito vento, vai assentar também junto com esse material, e tudo isso de origem ígnea, apesar de parecer uma deposição tranquila, né? Então a gente fala de fluxo piroclástico, porque pode ter uma mistura de derrame lá do fluxo de lava e o fluxo dessas rochas atirando. Então o produto final vão ser rochas do depósito piroclástico. Então a gente tem os derrames, que a lava vai e escorre, os vulcões, que é aquela coisa maravilhosa que a gente conhece o conduto, e o depósito piroclástico, que é a parte explosiva do vulcão. Então, a gente costuma encontrar lavas associadas a depósitos piroclásticos, né? Rochas extrusivas vulcânicas associadas a depósitos piroclásticos. Bom, gente, eu fico apertando o botão para ir para o lado, e aí eu não sei porque ele volta sempre nesse slide. Acho que ele... é porque eu cliquei ali naquele slide. Então, vamos ver como é que são essas formações. Ó. Isso são derrames vulcânicos. Olha que legal. Parece que é uma fenda que abriu, né, o portal do inferno, abriu uma fenda no meio do chão, e aquele material derretido de dentro da terra sai. E aí, ó, essa parte em laranja é a própria rocha fundida, né? É o magma saindo em superfície e começando a cristalizar. Essa parte mais escura aqui no meio já é uma parte desse magma cristalizado. E aqui é o fluxo do derrame. Olha que interessante. Por que é legal a gente entender que ele se forma dessa maneira? Porque isso aí vai produzir estruturas específicas para a gente. Só rochas de derrame vulcânico têm essas estruturas de fluxo facilmente visíveis, tanto na capa dela, né, na parte externa dela, quanto no fluxo de minerais que está caminhando pela essa direção. Está indo aqui umas estrias bonitinhas, mas os minerais não estão organizados, não. Eles estão livres, leves e soltos, como um material perdido em água, né? Não tem uma orientação preferencial. Então, a gente tem um derrame dessa lava toda e começa a ocupar toda a área aqui em volta, ó. E aí cristaliza com calma, bonitinho. Eu tenho que apertar de parar a seta. Apertar a seta. Tá? Então vamos entender um pouco desses derrames, esse preenchimento em fendas. O Brasil, eu falei com vocês que é muito comum, né? É muito famoso o vulcanismo básico do Paraná.
Então, ó, a Bacia do Paraná está aqui embaixo e o vulcanismo da Bacia do Paraná pega praticamente ela toda, né? Por quê? Ali tem um manto superior ali de boa, tranquilo na dele, né? Na parte da astenosfera. Tem uma pluma mantélica embaixo da Bacia do Paraná. E o que a pluma mantélica ela gera? Né? Na época, ela gerou magma básico. Por quê? Fusão parcial de manto em uma região fina da crosta. Então aqui, ó, tem as rochas sedimentares lá em cima, né? Aqui é a crosta antiga. E essa rocha aqui vai fundindo parcialmente, formando diques. E esses diques ficam presos ali. O dique já é a forma consolidada, tá? Mas forma como se fosse um bolsão num plano bonitinho de rocha básica. E esses diques, eles vão se alimentando, ó. Um alimenta o outro, que alimenta o outro, que alimenta o outro. E essa rocha ali está toda fraturada. Por estar toda fraturada, a rocha básica, que é muito pouco viscosa, ela é muito fluida, tem baixo teor de sílica, ela vai para onde tem fratura e sai lá em cima. Como aqui era uma bacia sedimentar, né, de deposição sedimentar, é um baixo centro, um depocentro, baixo estrutural de deposição, ela sai na fenda e preenche igual uma piscina, só que está enchendo de baixo para cima. E aí forma as rochas vulcânicas básicas extrusivas da Bacia do Paraná. Tá bom? Essa formação foi na época da separação do continente Gondwana, tá? Quando abriu o continente Gondwana. Por que tem isso aí, Léo? É legal a gente pensar nessas coisas de abertura de continente, né? Às vezes, no meio do continente, tem processos de tentativa de abertura, mas não é sempre que ele ocorre. Às vezes ele é abortado no meio, aí fica tudo fraturado e aberto. E aí já produz aquele derrame basáltico todo, aborta a missão de expandir ali o continente e o continente vai separar em outro lado, beleza? Então a gente tem aí, ó, rochas basálticas intracontinentais no derrame basáltico no meio da Bacia do Paraná, na época do Gondwana. Rocha basáltica, ela é o que mesmo? Ela é um magma básico, pouco saturado em sílica, com grande presença de minerais ferro-magnesianos e o cálcio. Não tem quartzo. Beleza? Beleza. Apertei o botão errado de novo. Vou tirar a mão da setinha. Então, a gente tem aí, ó, uma crosta muito fina, dessa época antiga, né, com um derrame basáltico ali em cima. Isso é uma rocha extrusiva de derrame, beleza? Agora a gente pega aqui a Serra Geral, ó que bacana, também está no meio do continente, então não foi nessa época que se formou, foi uma outra época, né? Tem uma sequência com cerca de 20 derrames, ó, derrame atrás de derrame, derrame. Nossa senhora, haja derrame. Então esses derrames, eles possuem espessuras que vai até 20 metros e depois, no último tipo de derrame lá em cima, quando o magma vai ficando mais rico em sílica, ele chega a ter 70 metros. E o que ele marca? Ele marca o relevo da costa, né? Igual tá na figura aqui, parece uma escada, tá vendo? Cada derrame desse forma uma soleira, um terreno específico para colocação de rochas depois. E aí o que acontece? Numa época mais antiga, o que vocês acham? Que o mais antigo está lá embaixo ou o mais antigo está lá em cima? Normalmente é lá embaixo. Então derrama, deposita, aí lá para cima derrama, deposita, e hoje a gente tem a erosão para ver as várias camadas desse relevo. Então na Serra Geral a gente tem rochas extrusivas de derrame, e são sequências de derrame. Por quê? A ideia é que os derrames eles não acontecem num dia, uma vez só, não é um evento, né? É uma coisa esporádica, é relativamente eventual. Por quê? Porque aquela pluma mantélica, nesse caso, aí não morreu, ela continua ativa, mas de tempos em tempos ela produz calor e energia suficiente, não produz, né? Ela libera energia suficiente para fundir grande parte de material e fazer com que os voláteis levem o manto para lá. Não que ela tenha esse objetivo, isso acontece, tá? Não planejou. 29 de março de 700 milhões de anos atrás. Vou erodir agora, vou extrudir agora. Não. E aí, esse acúmulo dessas energias, da produção desse material volátil ali no meio, faz com que tenha esse evento de derrame ali em cima. Depois, ao longo de muitos anos, ele é soterrado, rochas sedimentares, mas muitos anos é o quê? 1, 2 milhões, 3 milhões de anos, isso é pouca coisa. Aí vem outro derrame e deposita lá. E vem outro derrame e por aí vem, sucessivamente, vários episódios de derrame na mesma região da pluma mantélica, tá bom? Então temos aí outro exemplo de rochas extrusivas formadas por derrames. Os primeiros derrames mais embaixo e os últimos derrames mais em cima. Evoluindo a composição mais básica para as mais andesíticas.
Por que lá em cima é mais andesítico e rico em sílica? Porque ele está passando por uma crosta muito mais espessa. Então ele está sendo contaminado no caminho, tá bom? Não apertar a setinha. Aí. Olha como fica um derrame, mais ou menos, né? Tem várias zonas de formação, e isso é muito interessante para a gente ver, que parece muito com a formação desses basaltos na cordilheira mesoceânica. Tá? A gente tem primeiro uma zona vítrea, que é a primeira zona que é vítrea? É o vidro. Vidro significa que não tem estrutura definida, arranjo atômico. Né? Então é uma zona que cristaliza muito rápido e faz a base dela. Aí a primeira formação ali é uma evolução da zona vítrea para começa a aparecer os minerais bonitinhos. Tá? A gente chama ali de disjunção horizontal, não preocupa com isso. Mas logo em sequência, a gente tem os derrames propriamente ditos da maneira que a gente conhece. Né? Que é a parte colunar e depois por uma parte tabular. Por que isso? A gente tem aqui o derrame, essa parte inteira, desde lá da superfície até aqui embaixo. Tem a parte que é em profundidade, a parte que é em superfície. No meio do caminho, tem o fluxo de baixo para cima. Se o fluxo é de baixo para cima, que é esse aqui no meio, o que ele... Cadê? Ah, tá aqui. De baixo para cima, o que ele vai fazer? Vai fazer um fluxo em coluna, tubos, né, que vai ligar a parte de baixo para a parte de cima, que aí formam várias colunas. E essas colunas, elas acabam sofrendo erosão depois, e a percolação de água vai quebrando as placas na direção do fluxo, fazendo disjunções colunares, vai ficar parecendo colunas. Quando a gente vê colunas de rocha muito compridas, prismáticas, muito enormes, de rocha escura, basáltica, quase certeza que vai ser uma disjunção colunar de um derrame basáltico. E os lugares que pode ocorrer são derrames antigos ou no meio do oceano, nas cordilheiras oceânicas. Tá joia? Quando acaba o fluxo, está chegando na superfície, já não é mais aquela coisa bonita, bem cristalizada. Começa outra parte laminar, mais vítrea, né? Menos estrutura verdadeiramente de rocha, menos mineral. E por cima a parte vesicular ou amigdaloide. O que é isso? Vesícula e amígdala são os buracos, as bolhas, ou preenchidas ou vazias, tá? E essa parte fica onde tem mais volátil, tem mais água, tem mais... Ai, peraí. Nossa, tô velho mesmo. Tem mais água, tem mais gás, né? Formando as bolhas lá em cima, formando essas vesículas. E onde que o gás costuma ficar? Lá em cima, sempre lá em cima. O gás quer sair para fora, vai na vida louca. Formando as bolhas. Então a gente tem uma parte rica em fluido, que são as vesículas amigdaloides preservadas na história dessa rocha. Uma parte que é tabular, que é quando começa o derrame mesmo, né, a parte inicial. A parte colunar, que é a ligação da base do derrame, o início da zona de derrame, até o topo dela. E a primeira disjunção horizontal, que é onde começa o derrame. Por quê? Porque ali vai formando, ali a rocha acumula, aí depois ela vai no fluxo, no flow, depois ela fica ali tranquila, com os fluidos perdidos ali no meio. Tá bom? Então, tem várias zonas que a gente consegue analisar quando a gente está estudando rochas extrusivas, rochas de derrame, e a gente tem que ficar olhando para esse tipo de coisa. A gente vai descrever isso na amostra de mão, mas se a gente pega um conjunto rochoso e vê essas estruturas, isso provavelmente é uma área que teve derrame vulcânico, rochas ígneas de derrame. Né? E isso é importante para a gente porque isso significa que uma série de elementos podem estar presentes, uma série de minérios podem estar presentes ou não, tá bom? Apertei o botão errado de novo. Voltei. Olha que bonito aí os derrames. Isso aí é lá na serra ainda, lá do Rio Grande do Sul, né? Na região do Cânion de Fortaleza. Ali, naquela região ali, também são vários derrames antigos. A região do sul do país é formada por uma série de rochas extrusivas da época da separação do Gondwana e algumas coisas mais recentes, tá? Gondwana, para quem não conhece, não sei se fizeram isso em geral, é um supercontinente antigo, antes da Pangeia ainda, bem antes disso, a gente tem a Gondwana e a parte de cima, né, que é formado assim, os dois pedaços, é um supercontinente mais antigo que a Pangeia, tá? Gondwana. A Gondwana é a parte de baixo do sul desse supercontinente. E aí, ó, os derrames basálticos bonitinhos aqui. Ah, Léo, sempre que eu vejo estrutura de derrame basáltico? Não, às vezes é rocha sedimentar, tá? Mas no caso ali do sul é rocha basáltica. Tá? Infelizmente, a gente não vai poder fazer trabalho de campo lá para a gente ver esses derrames bonitinhos em campo, mas a gente vai ver nas fotos que é bem legal de estudar, tá joia?
Então tá bom, ó, mais derrames aqui já mostrando qual que é o resultado na serra. Olha como é que fica bem marcado no meio da montanha ali, onde é que tem a separação de uma área para outra. Essas separações são os que a gente estuda a divisão dos derrames basálticos. Olha em cima a diferença do relevo, ó. Um aqui, outro aqui e um mais embaixo. Cada um deles mostrando onde tiveram os derrames basálticos nos níveis do relevo hoje, né? Então, se a gente for lá estudar, tentar explorar um dique basáltico, por exemplo, eu vou onde está aqueles derrames. Os mais em cima, que são mais recentes, são os derrames ácidos. Por quê? Porque passaram por uma crosta mais espessa, né? Então, eles tiveram mais contaminação. Os diques básicos estão lá embaixo, são a própria alocação de derrames de magmas, né? Lavas mais basálticas, mais menos viscosas, mais fluidas, com baixo teor de sílica. São mais básicos. E os ácidos lá em cima, tá bom? Essa é a Serra do Pinto, na Rota do Sol. A visita de degraus, tá bom? Fica bonitinho. Esqueci o que eu ia falar. Também lá no Rio Grande do Sul, que é uma área onde tem um acúmulo desses tipos de derrame bastante aqui no Brasil. Aqui em Minas Gerais a gente tem muito isso não. Aqui a gente tem a formação ferrífera bandada. Aqui também no Rio Grande do Sul, lá em Torres, ó, mais uma disjunção aqui dos derrames basálticos. E esse aqui é interessante de ver, porque isso aqui mostra para a gente como é que é o meio do oceano. Essa parte aqui, a gente está pegando exatamente a disjunção vertical, disjunção colunar. Repara aqui, ó, aqui a gente tem uma base, que é onde começa a ter o derrame. Depois a gente tem uma disjunção vertical, que são várias colunas, ó, são as colunas basálticas. Isso é muito comum em rocha basáltica quando a gente tem a parte extrusiva delas, né? Parte que vem para cima aqui da superfície da Terra. Então, ó, essa formação dessas colunas costuma dar ali na cordilheira meso-oceânica, no meio do oceano, onde tem a separação de placas oceânicas. E aí a gente vai produzindo esse material. A parte derretidinha fica ali bonitinha, de junção, o outro vem em forma de tubos para cima. Quando o oceano vai abrindo, isso vai caminhando em direção ao continente. E aí fica preservado aqui nas costas da praia que a gente tem aqui, tá bom? Então essa é a tal da disjunção vertical, essas colunas verticais muito bonitas de basalto, e a parte de baixo dela, que é a disjunção horizontal, separadinho, bonitinho, tá bom? Que tipo de rocha é essa? Rocha ígnea, extrusiva, básica, baixo teor de sílica, alto teor de minerais ricos em ferro, magnésio e cálcio, que são elementos para mais alta temperatura, não tem a presença de quartzo, tem a coloração mais escura, o nome disso, coloração mais escura, é melanocrático. Olha o tanto de palavra que eu já falei só para descrever essa rocha. Então agora a gente está começando a contar um pouco da história. No final, aqui em petrografia, a gente vai bater o olho e descrever as estruturas. E aí, no meu processo cognitivo da inteligência total, eu vou conseguir entender de onde que ela veio, por que que ela está ali, como que ela está ali. E isso vai me fazer pensar, será que pode ter ouro ali no meio? Será que pode ter carbonato? Será que eu vou encontrar zinco no meio daquela rocha? Então, quando a gente está procurando depósitos minerais, a gente tem que saber exatamente que tipo de material que a gente está trabalhando, tá bom? Mais um exemplo aqui, ó, derrame inferior, disjunção horizontal, disjunção vertical, outra disjunção horizontal. Essa coloração branca e preta aqui é de alteração de capa, tá? Alteração de capa é quando a rocha está exposta na superfície e aí tem um certo alteração da capa mesmo. É oxidação, percolação de água, aí dá uma coloração diferente. Não é a cor natural da rocha. Como que eu faço para descobrir a cor natural da rocha? Eu e meu martelinho, vamos lá e dar uma porrada na parede para ver de qual é lá dentro, tá bom? Vamos continuar. Outro exemplo de um derrame aqui, ó, com as disjunções horizontais, parte da disjunção colunar, e aqui a gente tem um exemplo de outra parte do derrame vulcânico, a parte amigdaloidal e vesicular. A diferença de amígdala para vesícula é que vesícula está preenchida e a amígdala tá vazia, ó. Então aqui tem várias amígdalas, aqui tem várias vesículas desse material verde. E o legal é que criar espaços, cavidades numa rocha básica... Deixa eu só desligar o ventilador aqui. Vai produzir um acúmulo de minerais com aquela mesma composição daquele magma. Só que ali eles vão ter espaço para crescer e se organizar. E costuma ser preenchida por minerais, por elementos mais incompatíveis. Se elementos incompatíveis estão na parte mais superior da crosta, são elementos que normalmente vão estar na parte de dentro da crosta.
né? Então, a gente vai ter esses minerais verdes. Verde é clássico de magnésio, tá? É a parte do derrame ainda de Torres, a parte superior, bonitinha aqui, e mais antiga a gente tem brecha vulcânica. Por que isso chama brecha vulcânica? Isso é parte do depósito piroclástico, tá bom? Brecha, porque parece uma rocha sedimentar de brecha, né? Tem uma matriz mais fina e uns clastos no meio. E por que é essa brecha vulcânica? Provavelmente porque ela foi formada no fluxo piroclástico. Ela foi explodida de um vulcão, tá? E aí dá esse formatinho bonitinho. Isso aqui no meio que está passando entre esses clastos, essas partes de grão mineral, é cinza vulcânica, tá? E aqui no meio a gente tem os minerais mesmo, são os... Aqui no caso a gente vai chamar de clasto, mas não é clasto, porque isso aqui é brecha vulcânica, isso é rocha ígnea, tá bom? Não é uma matriz de sedimentos, é uma matriz de material ígneo, da própria cinza vulcânica, tá bom? Então aqui a gente tem essas rochas vulcânicas. Não posso apertar a setinha, posso para baixo. Base de derrame aqui em Nova Prata, tá bom? Provavelmente a gente tem aqui ó, um derrame muito mais antigo. Ele é explorado para fazer rocha de revestimento, aqui os bloquinhos bacaninhos separados. Isso aqui ó, é só a base da disjunção horizontal lá dele, tá? Então o que tem ali para cima? Era para ter a coluna basáltica. Cadê ela? Morreu, foi decomposto e erodido. Né? A erosão é esse processo de destruição e de desagregação de material em superfície ao longo dos milhões e milhões de anos. Então, parte do que era para estar aí na coluna bonitinha, um novo derrame, a parte vesicular amigeloidal, foi erodida e não está mais preservado. Aqui a gente tem só a base do derrame. Tá bom? Aqui, ó. Que disjunção é essa daqui na imagem? Quem tá aí? Tem alguém vivo aí ainda? Estou viva. Que tipo de formato de estrutura é essa que a gente está falando aqui o tempo todo? Essa disjunção. Pode falar. Não, pensei errado. O que você falou? Pode falar. Não, eu ia falar que para mim parece uma coluna. Mas exatamente, disjunção colunar, é isso mesmo. Tá. Tá certíssimo, pensou errado não, pensou certo. Lu, tá chovendo. Pera aí, rapidão. Estamos de volta. Gente, Janaúba não está pronto para receber essa estrutura de chuva, não. Tá caindo o mundo, tá lagando a casa inteira aqui. Não, peraí. Não pode reclamar, não. Chove mesmo. Quanto mais chuva, melhor. Pronto. Agora voltando. Então, essa aqui é a disjunção colunar, igual a Vanessa estava falando, tá certinho. Disjunção colunar é super característico da região de conduíte, né? Que passa assim, o fluxo para cima e vai quebrar. Ela é super priorizada quando a gente encontra ela para ser explorada, porque os minerais são um pouco maiores. Essa parte da coluna, os grãos minerais, eles são maiores do que as outras partes do derrame. Então, acaba que é priorizado para fazer brita e outro material, por conta desse tamanho. Se eu tiver na base, no topo, que é mais vítreo, né, tem menos estrutura de mineral, ou é cheio de matriz e vesícula, a gente não vai ter minerais muito grandes. Então, eles não são priorizados na hora de
pegar para a brita, tá bom? Foca principalmente nessa região colunar. Mas vai explorar a parte do derrame. Então vamos para outra parte, vulcanismo. O que é o vulcanismo? É um vulcão, que chique. Esse é o vulcão como a gente encontra ele, tá? É a forma do vulcão. É um cone, né? Uma montanha enorme com um buraco em cima e várias fumarolas no meio. Eu fico zoando o desenho, porque normalmente o desenho é só a parte do vulcão e a gente faz saindo aqui, né? A lava saindo aqui. Mas aí a gente vê que esse é uma excelente demonstração de como que é um vulcão na vida real. As fumarolas saem de tudo quanto é lado. Por quê? Lá na astenosfera, a gente tem lá a rocha fundida do magma bonitinho, magma astenosférico, que fica locado logo abaixo da litosfera, que é a parte de rocha solidificada da crosta e do manto. Isso aqui é manto ainda também, ó, manto. E aí ele começa a emitir esses condutos vulcânicos. E aí vai saindo, olha como é que é a estrutura do vulcão. Por quê? Porque a primeira derrame, ele forma um pouquinho, segundo um pouquinho, e só vai crescendo. O vulcão só vai aumentando a produção do tamanho do conduíte, formando desse tamanho de vulcão. A cratera é a parte lá de cima do vulcão. A gente tem domos soterrados, que são mais antigos, né? Alguns domos laterais, que é por onde saem os buracos, assim, os conduítes do vulcão. E aí tem alguns nomes para a gente usar aqui, ó. Aqui é erupção de flanco, né? O nome próprio já diz, é do lado no flanco aqui. A gente tem a produção de cinza aqui por cima, né? Esse material que vai depositando, sai a cinza, ele deposita. A cinza é um material pesado, ela não fica voando na atmosfera para sempre, tá bom? Ela deposita em cima na parte da superfície do vulcão ali. E aí a gente tem algumas estruturas para falar. Primeiro, tem os diques. O que é dique? É o tubo, né? O veio que sai assim de lava, para quem já ouviu falar de veio. Parece uma veia mesmo. Ele sai assim, ó, shoo, 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 shoo. Pode ser normalmente em formato de planos, a gente vai ver ele em planos dissecando assim a rocha, né? Mas eles saem com um tubo total do lado ou por cima. Então a gente tem vários diques. Se isso aqui cristalizar 100%, vai ter um dique aqui, um dique aqui, um dique aqui. Em alguns casos, os diques encontram um lugar de fratura lateral. Então eles se depositam numa camada, ó, essa camada aqui. O nome disso é sill, tá? Em inglês, ou soleira em português. Então, a soleira é um derrame que vai ficar dentro da subsuperfície, né, para baixo da superfície, num plano bonitinho, normalmente horizontal, paralelo às rochas que estão ali naquele ambiente. Então, vai dar aí a soleira do vulcão, tá bom? Esse é o vulcanismo típico de chaminé. É o clássico que a gente desenha nos nossos desenhos, né, de criança. E olha que bonitinho. Então, vamos lá. Aqui tem vários nomes de fluxo de lava, porque que o pessoal que mora, né, nas ilhas e que está acostumado a essas lavas entende que a produção de uma lava específica ela vai gerar estruturas diferentes das outras, né? Então existem as lavas AA, lava Parrorói, lava Lahá. A gente não vai se preocupar muito agora com os nomes desse tipo de lava, mas é para a gente ver como é que funciona. Um fluxo de lava AA, ele parece que são várias bolas, vários pedaços de rocha que estão rolando para cima, como se fosse um desabamento de terra. A lava Parrorói, né, ela já parece que são ondas, não está parecendo uma onda, uma coisa, está caminhando, tipo, derramando igual água aqui na superfície. E aí a gente tem a fluidez, né? Aqui tem menos presença de sílica, então o magma flui bem, ó, esses rios de lava, todos, isso é uma coisa bonita demais. E pequenas explosões no vulcanismo de lava basáltica, tá? Ele explode muito pouco. Aqui tem material, ó, vocês estão vendo que está vendo essa faixa de fogo indo para cada lado? Cada pontinha disso aqui tem provavelmente uma pedrinha, um clasto, tá? Esse é o fluxo piroclástico das explosões. E aqui é a lava mesmo, né? Que está derramando aqui do lado da cratera. O arquipélago das ilhas aqui, eles têm um alinhamento cronológico. Como exemplo que a gente tem aqui é o Havaí. O Havaí é formado aonde? A gente falou disso hoje, ele é um magmatismo basáltico de separação de placas tectônicas ou ele é no meio de uma placa tectônica? Intraplaca tectônica parecendo um spin. Um hotspot. É a última, não é? Hotspot, intraplaca, isso mesmo.
E olha que interessante, ele mostra o movimento da placa, porque o hotspot ele fica fixo num lugar, né, no planeta, na nossa esfera. E as placas, elas caminham sobre esse ponto quente, tá? Por elas caminharem sobre o ponto quente, o que elas registram? Por onde que a placa andou. Então, ó, o Havaí está aqui embaixo, é a parte mais recente, né, de 0 a 0,4 milhões de anos atrás. Então, isso é 400 mil anos de existência do Havaí. Maui, que é a ilha logo acima do Havaí, é de 0,7 a 1,3 milhões de anos. Oahu, que é outra ilha acima de Maui, ela é 2,6 a 3,7. Para cima ainda, Kauai tem 5 milhões de anos. Significa que essa ilha aqui é a mais antiga e essa daqui é a mais recente. Se essa daqui é a mais recente, o movimento da placa está ali para cima. Por quê? Ele vai do mais recente para o mais antigo. Porque um dia esse ponto de Kauai estava aqui embaixo, que é onde está o hotspot. Então esse caminho inteiro aqui, ó, parece uma cordilheira, mas não é. São pontos de ilha, são ilhas oceânicas espalhadas aqui na direção do hotspot. Então a placa está indo para lá. O hotspot está aqui fixo, a placa está indo. Aí, ó, formou Kauai, continua andando. Formou Oahu, continua andando. Formou Maui, continua andando. Formou Havaí. Beleza? Então esse arquipélago de ilhas vulcânicas, ele mostra um alinhamento cronológico do movimento antigo da placa tectônica até o movimento recente, onde que o hotspot atuou, tá bom? Onde que a gente tem o ponto quente fundindo parte das placas da placa oceânica. Tá joia? Vulcanismo riolítico. Deixa eu ver se vai dar para a gente falar muito disso aqui. Vamos acabar com rochas ígneas extrusivas hoje, que aí amanhã na próxima aula a gente já entra com rochas intrusivas. Então, ó, hoje é que dia da semana? Quarta? A gente tem... Quarta. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Quarta. Então, a gente tem aula segunda, semana que vem. Tá bom. A gente tem aqui, ó, os vulcões riolíticos. O que é o magma riolítico? É o magma de cordilheira continental, que é quando a crosta oceânica mergulha na crosta continental, forma um arco continental, né, uma cordilheira continental de vulcões. É um magmatismo que agora já tem um pouco mais de sílica, ele é mais ácido, tem a presença de qual mineral? Quartzo, né? Então, magmatismo riolítico, ele é a fusão parcial lá da parte do manto, mas começa a incorporar material da crosta, porque a crosta é mais espessa, e a história evolutiva daquela crosta continental, ela é mais antiga. Então, acumulam outros elementos, outros minerais. Tem mais potássio, tem mais sódio, tá? Tem mais cálcio, é o arco, como é que chama? A composição cálcio-alcalina, tá bom? Então, ali, ó, a gente vai aqui, são imagens de vulcões antigos, tirados direto da internet, de um livro antigo até, que eu não tenho esses trem. É o tipo da cordilheira do Andes lá, ó. Esse aqui é o Monte Santa Helena, tá? Que ele entrou em erupção em 1980. O Monte... Como é que chama isso? Monte Santa Helena. Teve essa erupção famosa lá em 1980. Ele é localizado no... Como é que chama esse negócio? Northwest Pacific Ocean, o Oceano do Noroeste do Pacífico, é lá nos Estados Unidos, Monte Santa Helena. E deu um bafafá isso aí. Aquilo é magma riolítico, tá? É subducção ali de crosta oceânica sobre crosta continental. Como que forma? Vamos focar só no vulcão específico, tá? A gente tem o magma lá embaixo, ele percola por fraturas ou pelo conduíte vulcânico, ó. Tá aqui o conduíte vulcânico, vai subir até lá na cratera. Aqui fica presa a parte do magma, ele pode subir até lá em cima e vai formar vários tipos de coisas diferentes. Vamos lá. Primeiro, a cratera. A cratera é a parte de cima do cone vulcânico, buraco, e aí ele emite uma série de material, ó. Nuvem, que é a nuvem de poeira, de cinzas vulcânicos, bombas piroclásticas, são os bloquinhos de rocha que é quente, o vento sopra para lá, te dá chuva ácida, todo mundo já deve ter escutado falar que esse tipo de chuva ácida é rica em material ácido, né, que é o hidrogênio que vem dissolvido aí no meio do material, produz o ácido
esqueci o nome do ácido, mas forma junto com o hidrogênio ácido, que vai ter a chuva ácida. Tem o fluxo piroclástico, que é parte de material cinza vulcânica, rocha que vem passando, os diques que ficam aqui, ó, presos com a lava de derrame mesmo, né? O lahar, que é um tipo de lava com fluxo piroclástico descendo aqui, não preocupe com esse nome. Tem a coluna eruptiva, solta lava, solta fumaça, solta tudo. Avalanche piroclástico, tá? Uma avalanche é um deslizamento de terra mesmo, daquele material vulcânico que já estava ali, junto com a fumaça, junto com o material das bombas piroclásticas, junto com toda essa coisa do cone vulcânico descendo ali. E a outra possibilidade que tem aqui também são as fraturas, ó, vão chegar até a superfície, esquentando a água subterrânea. Se esquenta a água fica quente, vira um fluido hidrotermal. Então aqui a gente tem hidrotermalismo, tá bom? Então fluido hidrotermal porque esquenta a água subterrânea que vai para a superfície. Misturado com fluxo piroclástico é uma bagunça. O vulcão é legal demais. Vamos ver o que isso resulta aí para a gente. Ó. Aqui é uma ilustração da erupção de Pompeia, tá? O vulcão Herculano, antigo lá. Aqui tem o Plymouth, em Montserrat, no Caribe, que é uma cidade que foi destruída por um fluxo piroclástico em 1995. Aqui é a destruição dela. Em Filipinas, 91, teve o Pinatubo, 10 anos, porque eu te falo igual eu falei para vocês esses slides aqui, né? Já foi mais de 20 anos. Essa foto já tem mais de 10 anos. O Saint-Pierre, Martinica, que é no Caribe, em 1902, chegou a matar 30 mil pessoas, destruindo as casas e o caminho todo. Então, o vulcão é uma força muito destrutiva, galera. É muita energia, é muita coisa. E vou falar para vocês, as pessoas, vão morrer no fluxo vulcânico. Não. A primeira coisa que mata um ser humano é a onda de calor. Que a rocha está numa temperatura muito alta. Então, ela manda uma onda de calor e é igual bomba, tá? Bomba atômica, explosão e tal. A onda de calor te mata antes da bomba mesmo de chegar em você ou você ter algum efeito. Então, primeiro, ou é a contaminação da fumaça, né? Que vai carbonizar o seu corpo na hora. Vai ficar aquela coisa toda nojenta, aprisionada em carbono assim. Ou o fluxo de calor te mata. Em Pompeia é muito famoso, tem filme, tem séries, tem gente demais. Era uma cidade grega, antiga, né? Antes de 79 depois de Cristo. Era grega não, é grega romana. Nunca sei qual é qual. Estava ali no vulcão, destruiu a cidade inteira. É famoso porque o fluxo piroclástico das cinzas vulcânicas preservou, muito bem preservado, as pessoas e a cidade. Então, é um excelente sítio arqueológico para entender como que era a população na época, as cidades na época, os hábitos na época. Então, assim, tem muitas evidências arqueológicas lá. Aqui as destruições das cidades. No Chile tem algumas cidades que foram consumidas por vulcanismo também. A dica é, não fica perto de vulcão, não, porque dá ruim. Uma hora ele vai entrar em erupção, porque essas coisas a gente acha que está adormecido e não está. Ano passado, aí, esse ano, a gente está acompanhando um vulcão que estava adormecido, começando a exibir sinais de fumarola, né? O Parque Yellowstone, lá nos Estados Unidos, era uma caldeira antiga de um vulcão. Aqueles geysers que tem lá aquela água quente é produto do hidrotermalismo da temperatura quente. Está começando a mostrar evidência que está voltando até a ação. E aquilo lá não é um vulcão, é um super vulcão. É uma coisa gigantesca. Então, assim, não construam casas perto de vulcão. Não aconselho. Tá aí como é que forma. Por que é importante a gente estudar esses vulcões hoje? Porque quando a gente pega as rochas que são produzidas nesse tipo de processo, quando a gente vai estudar as rochas vulcânicas mesmo, a gente vai ver todos esses processos sendo preservados, as estruturas sendo descritas. Então, se eu ver rochas, grandes clastros numa matriz de cinza, brecha vulcânica, fluxo piroclástico, rocha extrusiva, presença de volátil. Que legal! Será que eu não vou encontrar a parte do derrame? Derrame de lava, rocha magmática, basáltica, alta fluidez, baixa viscosidade, baixo teor de sílica, e todas essas características presentes na rocha, tá bom? Alguns depósitos piroclásticos, eles parecem muito rocha metamórfica. Falei tudo errado. Parece muito rocha sedimentar, galera. Olha só, fala se não parece uma bancada de areia, de quartzo, de solo. Mas aí quando você chega perto para dar uma olhada, você vai ver que não é. Então tem alguns nomes que a gente pega aí, ó, Pumice, Ignimbrito, essa aqui é um depósito nas Ilhas Canárias e aqui nas Ilhas Açores. São ilhas vulcânicas que têm depósitos mais recentes, né? Alguns milhares de anos aí atrás, ainda preservados.
O ignimbrito, que é uma rocha de fluxo, olha como parece uma brecha, né? Para quem estudou sedimentar aí, é uma rocha brechada. Tem aqui o tamanho dos clastos grandes e uma matriz. Mas aí quando você olha a matriz é cinza vulcânica e os pedaços de brecha é fluxo piroclástico. Então isso é uma rocha ígnea, ignimbrito, parece a brecha vulcânica. Pedra pómez, para quem tem pé cascudo que nem eu, sabe que é ótimo para esfoliar a pele. Ela dá cheia de buraquinhos, porque é uma rocha que dá geralmente na região vesicular amigdaloidal. Então ela é cheia de buracos, era ou bolhas antigas que ficaram vazias mesmo, ou tinha alguns minerais lá e saíram para fora. Aí quando você quebra ela e passa na pele é ótimo, que ela é cheia de porosidade, ela esfolia que é uma beleza. E aqui os fluxos piroclásticos, aí tem que tomar cuidado para não confundir com um pedaço de solo assim no meio da bancada. Ó, Capadócia, esse lugar aqui eu esqueci o nome. Oh, meu Deus, parece... Vou falar que são formatos fálicos, né, da erosão de rochas antigas, para falar que parece uma piroca enorme. Mas, enfim, isso aqui são rochas basálticas esculpidas pela ação do vento. Hã? Tá gravando. Tá gravando, é claro que tá. Não, deixa o pessoal ver, parece mesmo. Vou fazer o quê? Aqui, ó, populações antigas que construíram suas casas em rochas vulcânicas antigas, que elas são fáceis de escavar, né? Tem uma escavabilidade maior. Aqui é o Vale da Capadócia, onde tem aqueles festival de balão, né? Esse aqui eu esqueci o nome do lugar. Enfim, vamos só admirar aí as formas do planeta Terra ao longo dos anos, né? O que dá essas rochas piroclásticas. Ai, meu Deus, sou muito quinta série, vou parar. Deixa eu ver. Por hoje é só, né, gente? Vamos parar um pouquinho aqui. Depois a gente volta com as rochas intrusivas. Então a gente deu uma olhada como são os fluxos de vulcão, como que os magmas são produzidos, onde que eles são produzidos, os tipos de magma e é isso aí. Estudem bastante. Segunda-feira a gente volta com mais. Semana que vem, galera, eu vou entrar de férias no dia 16. Vocês vão ficar um tempo sem aula, mas isso está previsto no nosso calendário, não vai atrasar. É bom que eu já deixo para vocês um trabalho, para vocês não ficarem à toa, já começar a adiantar o primeiro seminário, como é que vai ser a organização do material. Mas segunda-feira a gente tem aula, tá bom? A gente volta com as rochas intrusivas. Ô, Léo. Diga. Segunda não era feriado? De 15? Segunda é feriado? Proclamação da República. Meu Deus, eu tava contando que tinha aula, que coisa. Então eu vou ter que programar e deixar tudo para vocês aí, então. Então não tem feriado, né? Que folga esse povo. Nossa, nem brinca, tem TCC, tem tanta coisa, o feriado vai me ajudar. Então vai fazer TCC. Eu vou deixar o projeto pronto, o seminário, alguma coisa feita assim. Vocês não esqueçam de trabalhar nisso, tá, galera? Tá lá no nosso plano de ensino, a gente falou na primeira aula, pensar como que petrografia pode ajudar. A gente tem uma parte dos pontos distribuído nessas atividades. Então eu vou deixar hoje, até sexta-feira eu deixo a atividade lá, porque eu realmente vou entrar de férias no dia 16, né? Praticamente férias compulsórias, porque eu tentei tirar férias durante as férias de vocês, mas eu dei aula nas férias de vocês, não teve tempo para fazer nada. Aí eu tive que jogar aí no meio de qualquer semestre para não atrapalhar. E como a gente vai ter aula em dezembro, janeiro, fevereiro, só ano que vem eu não posso, porque já tem outro pedaço de férias também jogado para o ano que vem, do ano passado, eu acho. Enfim, a partir do dia 16 eu vou conferir a data que eu volto, mas fiquem tranquilos, que já estava no meu cronograma planejado para a aula de vocês. É bom que vocês se dedicam para os TCCs, para os outros projetos, estudem tudo que a gente viu até agora para ficar tudo bem sedimentado na cabeça de vocês. E a gente volta, então, eu confirmo a data que a gente volta, mas eu mando para vocês no Classroom e no WhatsApp da turma, tá bom? Ok. Então, fechou, galera. Muito obrigado e a gente se vê na próxima aula. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Deixa eu parar a gravação. Obrigada, tchau, tchau.